E aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje. Plantão médico Bandeirantes. Dez e 6, abrindo aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, recebendo a mastologista, a doutora Ana Carolina Muberg. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein? Tudo ótimo, bom dia. Doutora, em áudio e vídeo aqui conosco, convidamos a doutora Ana Carolina Muberg para falar sobre uma campanha super importante, não é? Todo ano a gente abre espaço aqui no programa, abraçamos essa causa, abraçamos essa campanha e damos visibilidade aí ao Outubro Rosa. Quando a gente fala de Outubro Rosa, né, doutora, a gente fala também, claro, de câncer de mama, não é? E você sabe que eu estava dando uma olhadinha aqui num estudo, não é? Nos números, nos dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e que aponta que 66,54 novos casos serão diagnosticados a cada 100 mil mulheres até o ano que vem, até 2025. Ou seja, é esperado aí um surgimento de mais de 73 mil casos nesse período. São dados preocupantes, né? Por isso que a gente está aqui nessa prestação de serviço, por isso que a gente convidou a mastologista a doutora Ana Carolina Muberg para falar sobre isso, porque a gente precisa falar, na verdade, da prevenção, né, doutora? Exatamente, é um dado alarmante. A gente em 2012 tinha um número de menos de 50 mil, e agora para 2024, 2025, o número de 70, mais de 70 mil. E a gente está vendo que cada vez mais mulheres jovens, e jovens eu digo extremamente jovens, abaixo dos 50, abaixo dos 40, que eu considero extremo do extremo de jovem, né? E isso se deve muito às mulheres estarem trabalhando cada vez mais, e isso eu acho incrível, ocupando posições de liderança que levam a uma vida extremamente de cobranças, então elas se alimentam com mais dificuldade, porque tem menos tempo para se alimentar, menos tempo para se exercitar, menos tempo de sono, tudo isso acontece. E a prevenção, ela é muito importante. A mamografia e o ultrassom, eles não previnem o surgimento do câncer de mama. A gente fala muito em mamografia e ultrassom no Outubro Rosa, mas a mamografia e o ultrassom, eles vêm para o rastreamento precoce de lesões extremamente iniciais. Agora, a prevenção é outra coisa. Fatores modificáveis e fatores não modificáveis. Eu quero falar sobre mamografia daqui a pouquinho, doutora, porque é um assunto ali que tem muita fake news, né? Tem alguns mitos, a gente precisa Polêmica. esclarecer, é verdade, a gente precisa esclarecer direitinho sobre a mamografia, mas antes eu queria falar Sim. sobre os sintomas, sobre os sinais, né? Porque às vezes os sinais eles nem acontecem, não é? E aí a mulher já acaba descobrindo ali um nódulo, um câncer, não é? Mas ainda assim, apesar de algumas mulheres não terem sintomas, tem alguns sinais para ficar atento, doutora? Sim, a grande maioria dos cânceres de mama, principalmente no estágio bem inicial, eles não têm sintoma algum. Por isso é tão importante que a gente frisa tanto o rastreamento na sua idade. Então, tem que ver a sua idade, ver os seus fatores de risco, se está na hora de você começar uma mamografia, ou um pouquinho mais cedo do que a gente preconiza, que seria os 40 anos e anual, ultrassom, se você está no fator de risco, às vezes adicionar mais um exame de imagem, que seria a ressonância, mas o que a gente vê mesmo é a prevenção, ela começa com os nossos hábitos de vida. E os hábitos de vida, eles vêm como o sono, a qualidade da alimentação. Então, é um clichê, mas eu gosto de fixar esse clichê que é desembale menos, descasque mais. Então, você fazer a sua comida caseira, você preparar as suas marmitinhas. É difícil cozinhar todo dia, mas você deixar ali no sábado, no domingo, já preparar tudo bonitinho para você almoçar, lanchar, janta, trabalho, se você
trabalha um período de 12 horas, às vezes você não consegue jantar em casa, almoçar em casa. Exercícios físicos, 150 minutos por semana de atividade moderada a intensa. Não adianta ser só um passeio no parque com o cachorro, que é muito agradável, é muito gostoso. Você vai passear com uma amiga, é uma atividade lúdica, você vai conversar, você vai desestressar, ver as pessoas, mas precisa fazer os batimentos do coração acelerar e fazer a sua massa óssea ficar cada vez mais forte, mais densa. E para isso precisa de exercícios de impacto, musculação, exercícios que aceleram o coração, ganhar massa magra para sustentar o seu esqueleto. A alimentação, o sono, vínculos sociais, então você ter vínculos com seus amigos, com sua família, vínculos com relacionamentos, no seu trabalho. Então, é claro que é muito fácil falar aqui, é muito difícil praticar. Fé é importante, a fé já, a gente sabe que ela comprovadamente, independente da sua fé, da sua crença, da sua religião, isso não tem interferência nenhuma, mas a fé ela ajuda na imunidade, ajuda na recuperação do tratamento, né? Então, tudo isso é muito importante. Ô, doutor, então o sobrepeso, a obesidade tá ligado, tá relacionado a câncer de mama? Sim, muito, muitíssimo. O sobrepeso, além Tô te ouvindo, doutora. de diabetes, doenças coronarianas, infarto, AVC, tudo que vocês já estão cansados de ouvir, acho que de outros profissionais que são mais bem capacitados do que eu para falar sobre esses assuntos, mas na gordura que a gente tem, principalmente na gordura abdominal, e a mulher na pós-menopausa tem muita dificuldade de perder essa gordura abdominal. Essa gordura, ela produz hormônio. E na pós-menopausa, os nossos ovários não funcionam mais. E os hormônios vêm de outros órgãos, mas principalmente dessa gordura que nós estamos acumulando. Então, o sobrepeso, ele vai. Eu costumo dizer que a gente já tem um meio copinho cheio. Meio copinho não, mas um pouquinho do copinho cheio por um fator não modificável que é ter nascido mulher. É algo que a gente não consegue modificar. Fatores de risco como mãe, irmã, avó, tios, tias com câncer de mama, com câncer de ovário, isso a gente não consegue modificar. Ter nascido mulher, a gente não consegue modificar. Agora, o sobrepeso, o estresse, o manejo do estresse, as nossas relações, isso a gente consegue modificar e isso modifica muito, muito, muitíssimo o nosso risco para câncer de mama. O risco para quem faz atividade, aliás, o risco diminui muito para quem faz atividade física em até 30, 40%. É Doutora, tem muita coisa. muitos. Desculpa, te interrompi, doutora? Imagina. Tem muitos ouvintes aqui perguntando, né, e preocupados com a questão genética, a hereditariedade, não é? O que a gente pode falar sobre isso? Já que a gente falou que a Isso. obesidade, o sobrepeso tem uma ligação fortíssima aí com o desenvolvimento, aí, com as chances de ter Sim. câncer de mama, o que a gente pode falar sobre o fator genético? Então, uma coisa que eu gosto muito de deixar clara é que todo tumor, independente se é da mama, se é do ovário, se é do estômago, todos os tumores têm uma falha genética, uma falha do DNA, da falha da reparação do DNA. Aí já eu vou começar a falar o tal do Medicase, que ninguém quer ouvir. Mas nem todo tumor é hereditário, ou seja, que você herdou de um familiar seu. Mas para vocês terem noção, 95% dos tumores não tem essa relação com a família, ou seja, eles são esporádicos. Então, a grande maioria dos tumores de mama não tem relação com a sua família. Por isso que eu falo para as minhas pacientes: ah, doutora, mas eu não tenho ninguém com câncer de mama, não tenho ninguém com câncer de ovário. Aliás, eu não tenho ninguém com câncer na minha família. Então, eu estou tranquila. Não, não. A maioria dos tumores vem esporádicos.
são fatores externos ligados com a mutação do nosso DNA, vão causar essa replicação anormal das células e causar o tumor. Agora, esses 5% hereditários é que a gente ficar muito em cima. A gente está perdendo aqui a conexão com a doutora, a gente vai refazer aqui. A gente vai refazer aqui a ligação com a doutora Ana Carolina Muberg, que é mastologista, porque é importante, né, a gente prestar atenção direitinho em tudo que a doutora está falando nessa prestação de serviço. A gente está falando sobre câncer de mama, campanha Outubro Rosa, que é uma campanha super importante, né, para dar visibilidade mesmo à prevenção, aos exames todos, né, aos cuidados. E a gente vai também falar daqui a pouquinho com a doutora sobre o autoexame, né, a importância do autoexame. Tem ouvinte também falando sobre o câncer de mama em homens. Eu falei aqui no Jornal Gente que é raro, mas a doutora, claro, que é mastologista, tem toda a experiência, a bagagem, o know-how, e ela vai também tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. A gente está refazendo aqui o contato com a doutora Ana Carolina Muberg e daqui a pouco a gente continua aqui. Mas enquanto isso, Maria Fátima já está aqui no nosso chat do YouTube. Obrigado, viu, Maria Fátima, pela audiência. Sônia Marcelino também está aqui. O Nando Pedro, a Claudete Aparecida Esteves, Miguel Aguilera, Luiz Antônio Germano, Francisco Ferreira de Oliveira, Cleusa Muniz, um ótimo sábado a todos. Tá ouvindo a gente em Santos. Um beijo para você, obrigado. Bruna Ferreira Gubiani também está aqui. O Sérgio, parabéns pela convidada, doutora Carolina. É uma excelente profissional, né, doutora Ana Carolina. O Guga de Ribeirão Pires também está aqui conosco, Jamir de Poá, sempre ouvindo aqui o programa, brigadíssimo, viu? A Loreta Bellini, do bairro de Santana. Daqui a pouco a gente vai registrar mais da participação do ouvinte Bandeirantes e mais do que isso a gente vai também repassar as perguntas, não é, que os nossos ouvintes já estão fazendo para a doutora Ana Carolina Muberg. Vou reforçar aqui então o nosso número de WhatsApp, vamos lá. 11 999 048756. Tá aí, esse é o nosso número de WhatsApp, não é? Para o ouvinte mandar as perguntas e as dúvidas por áudio. Eu sempre costumo dizer que eu adoro ouvir aqui o áudio, a voz dos nossos ouvintes, conhecer também. Claro que a gente registra as mensagens de texto também, mas áudio é muito legal, né? Ouvir aqui também a voz dos nossos ouvintes. Bom, Paulo Marcelo Mamone, Diogo Braga, toda a equipe aqui já fazendo sinal que a doutora já está de volta em áudio e vídeo. Doutora, só vamos retomar aqui um pouquinho, porque já estava falhando, já estava ficando ruim a conexão, então, por gentileza, só retomar. Aonde que paramos, então? A gente estava falando, doutora, sobre a questão genética, sobre a questão da hereditariedade. Então, todo tumor é genético, né? 90, 95% não tem nada a ver com a hereditariedade, ou seja, não tem nada a ver com a transmissão de algum gene que seu pai, sua mãe passaram para você. Quando a gente tem na família muitos casos, principalmente de primeiro grau, precisamos ficar alertas e até mesmo solicitar uma avaliação com um médico que chama oncogeneticista e pedir, quem sabe, então, um painel genético para tentar detectar alguma mutação, como fez a atriz Angelina Jolie, que ela revolucionou o teste genético, ela popularizou o teste genético e as cirurgias preventivas redutoras de risco, como as mastectomias profiláticas, a retirada dos ovários profiláticos, uma vez que, dependendo do gene que você herda, que você tem mutado, as chances são gigantes de você desenvolver ao longo da sua vida. Mas tudo isso tem que ser conversado com o seu mastologista, se o exame deve ser solicitado, se vier mutação, qual é o tratamento que você deve fazer preventivo, se é muito agressivo, se não é, se dá para tomar alguma medicação, tudo tem que ser conversado com muita calma. Então, o que eu gostaria de frisar muito, se não ficou claro, a grande maioria dos tumores não são hereditários, todos são genéticos, uma falinha genética nossa, aliada ao nosso estilo de vida. Agora, nem todos são hereditários, só 5 a 10%. Então, não é porque na sua família não tem câncer de mama que você está isento, está imune a desenvolver isso ao longo da sua vida, tá bem? Doutora, você sabe que tem ouvintes aqui perguntando sobre o câncer de mama
em homens, não é? E a gente falou que é raro, em torno de 1%. Tudo que a gente está falando aqui, dos cuidados, da prevenção, do tratamento, das causas, a gente já vai entrar agora também nos exames, em mamografia, tudo isso vale para os homens também? Para os homens, a mama do homem, eu costumo dizer que ela é muito rudimentar, porque ela é bem atrás da areola, bem atrás do mamilo. Então, não existe uma rotina de prevenção para o homem fazer mamografia, ultrassom, a não ser que este homem tenha uma história de pai, mãe com câncer de mama, com mutação comprovada. Aí sim, este adolescente, este jovem ou o rapaz deve procurar, junto com o seu familiar, um médico mastologista, um médico oncogeneticista, para a gente ver reduções de risco para que isso não se desenvolva no futuro. Mas veja, o câncer masculino, para cada 100 casos de mulheres, né, que aparecem, para cada 100 casos de mama, de câncer de mama feminino, apenas um é masculino, proporção muito dispar, mas mesmo assim ela acontece. E quando acontece, a gente tem que pensar muito no fator hereditário, muito nesse painel genético. Agora, o homem fazer uma mamografia e ultrassom de rotina, porque o homem ele sente muito rapidamente quando tem um caroço, que é principalmente geralmente atrás da areola do mamilo, ele vai sentir quando ele vai passar o sabonete do banho, ele tá ali se ensaboando, ele sente alguma coisa ali, fala, tem um nódulozinho, geralmente incomoda, traz algum desconforto, e ele logo procura, às vezes procura não um mastologista, mas procura o seu clínico geral, procura o urologista, que acaba encaminhando para nós, mastologistas, que somos os médicos que devem, os especialistas para tratar do câncer de mama masculino, que tem o mesmo tipo de tratamento que o câncer de mama feminino. A mesma coisa, o mesmo tratamento. Doutora, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda, não é, que mulheres a partir dos 40 anos de idade já podem ali fazer, podem e devem fazer a mamografia de rastreamento, não é isso, todos os anos, anualmente. Queria agora então entrar de fato na mamografia, porque tem vários mitos, tem desinformação ali, fake news, e é um exame fundamental no diagnóstico precoce do câncer de mama, não é? Vamos falar um pouquinho sobre mamografia, doutora? Super. Eu sou, acho que uma defensora voraz da mamografia, porque a mamografia é um exame, eu falo, se você tiver dinheiro para fazer um exame de todos que você pode, do exame da mulher, faça a mamografia. A mamografia é um exame incômodo, para algumas mulheres nem tanto, outras eu falo, se está muito incômodo, toma um analgésico, uma dipirona, um paracetamol, 30 minutinhos, 40 minutinhos antes do seu exame, para tornar menos desconfortável. É um exame rápido, um exame que dura menos de meia hora, tem uma compressão chatinha, eu fiz a minha primeira mamografia esse ano, então todas as mulheres devem fazer a partir dos 40 anos. Agora, mulheres que têm alto risco, e o que é alto risco? Quando você tem muitos familiares com câncer de mama bilateral na sua família, ou seja, a sua avó, a sua mãe, a sua tia tiveram câncer nas duas mamas, câncer de mama masculino, câncer de ovário na sua família. Então, são vários fatores, né, sinais de alerta que nós temos para começar esse rastreamento, às vezes até um pouquinho antes dos 40. Mas, em termos gerais, a gente começa com 40 anos e anualmente. Diferente de algumas outras sociedades, que não é a Sociedade Brasileira de Mastologia, que a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda certinho 40 anos e anualmente. A mamografia, ela é um exame maravilhoso porque ela vê microcalcificações, calcificações, lesões que não são palpáveis, que geralmente as lesões do câncer não são palpáveis no início, a pessoa não sente nada, não tem nódulo, não sai secreção, a pele não fica avermelhada, não fica enrugada, e a gente consegue detectar. O ultrassom é um grande aliado da mamografia, porque a mamografia não vê tão bem nódulos, não vê tão bem cistos, que são bolinhas benignas de água, mas
o ultrassom ele vê muito bem os nódulos, não vê tão bem as microcalcificações. Então, quando a gente junta a mamografia junto do ultrassom de mamas, nós temos o melhor dos mundos para o rastreamento anual dessas mulheres. Doutor, então a mamografia, muita gente fala que dói. E você até comentou que, em alguns casos, até sugere, recomenda, indica que a mulher tome um analgésico. É Um incômodo. analgésico leve. É incômodo, então? É chatinho? É, é. Eu fiz a minha primeira mamografia esse ano, eu tenho 39, porque eu tenho um nódulo de mama e eu, com o autoconhecimento do meu corpo, que a gente fala muito em autoexame, eu gosto de falar mais em autoconhecimento, eu senti que o meu nódulo do ano passado para cá, ele cresceu. E ele cresceu muito. Eu sei que ele é benigno, eu tenho biópsia desse nódulo, mas ele cresceu. Então eu falei, opa, em vez de esperar até os 40 anos, vou adiantar a minha mamografia para os meus 39 anos e meio. E realmente o nódulo está lá. Amanhã, inclusive, eu vou fazer o meu ultrassom para complementar, para ver se é realmente um nódulo benigno, se não merece uma outra biópsia, e não merece ele ser retirado. Porque a partir do momento que o nódulo cresce, a gente precisa retirar, mesmo ele sendo benigno. Começa a incomodar, a doer, deformar a mama. E, particularmente, eu senti uma leve pressão, mas quando a gente tem alguma alteração na mama, como eu tenho um nódulo, algumas compressões são feitas a mais. As mulheres que têm próteses de silicone, elas podem e devem fazer mamografia. A mamografia, ela não esconde câncer desculpa, a prótese de silicone, ela não esconde câncer de mama, ela não dificulta a mamografia. O que acontece é que às vezes tem que fazer mais incidências, ou seja, mais compressões. Então gera um pouquinho mais de desconforto para quem tem a prótese. Mas quem tem a prótese deve sim fazer. A prótese não vai estourar, dá a impressão que vai estourar, mas não estoura. Vem por mim, faça a mamografia, não vai se arrepender. A Cleusa Muniz está aqui participando. Doutora, quem tem seio menor sofre mais? Quem tem seio menor sofre mais? Não, Cleusa, sabe? É muito pessoal. Eu tenho pacientes que têm a mama muito volumosa, muito grande e não sentem nada. E tenho pacientes que têm a mama um pouquinho menor, bem pequenininha, principalmente as pacientes de origem asiática, que têm as mamas bem menores e às vezes sofrem mais. Então, depende muito de pessoa para pessoa. Não é o tamanho da mama que vai definir se você vai ter mais desconforto ou menos desconforto. É muito pessoal. É A- só fazendo para você sentir como que você vai se comportar. Se você sentir muito desconforto, na próxima vez, às vezes eu sugiro, às vezes mudar de laboratório, quem sabe uma nova máquina, uma nova técnica mais delicada, e talvez um analgésico leve, discreto, tranquilo, uma dipirona, um paracetamol, 40 minutinhos antes, te dê um pouquinho mais de conforto, mas isso é uma sugestão minha, totalmente pessoal, ok? A Valéria Altomar pergunta se a ressonância, se é mais nítido, doutora. Olha, essa é uma pergunta bárbara, Valéria. A ressonância magnética parece um bambu, né? A ressonância magnética, ela não tem radiação, ela vai em um contraste que não dá mal-estar, geralmente não dá nenhum prejuízo para o corpo humano. Só que a ressonância magnética, ela é muito sensível e pouco específica. Então, ela acaba vendo, às vezes, coisas que nem existem e gerando biópsias desnecessárias. Então, para quem que a gente vai pedir essa ressonância magnética? Para pacientes de alto risco, que a gente vai calcular esse risco no consultório, investigando os seus hábitos, hábitos de vida, hábitos alimentares, se você toma anticoncepcional, se você faz reposição hormonal, se você pratica atividade física, se você está na menopausa, se você amamentou, quanto tempo amamentou, qual foi a primeira idade da sua gestação, tudo isso entra num cálculozinho e a gente vai fazendo um gráfico na consulta. E a ressonância a gente usa assim para mulheres que têm um alto risco, né?
com tudo isso que a gente vai calcular na consulta e também, claro, Perdemos a doutora, será? mamas Voltou. extremamente densas. O que que são mulheres com mamas densas? Mulheres que têm a mama extremamente com muita glândula, muito tecido mamário e pouca gordura. Às vezes a mamografia acaba perdendo um pouquinho essa sensibilidade, então a gente, ultrassom, acaba pedindo a ressonância para não perder mesmo nenhum tipo de lesão. Mas a ressonância é em casos extremamente específicos, não faz parte do rastreamento rotineiro do câncer de mama para as mulheres de risco habitual. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Ana Carolina Muberg, que é mastologista. A gente está falando sobre o câncer de mama, essa campanha importante que é o Outubro Rosa. A gente sempre abraça essa campanha, não é? E agora, continuar atendendo aqui. Tem mais ouvintes aqui conosco, tem muitas dúvidas, muitas perguntas. Deixa eu ver aqui, Vamos a lá. Yara, não é isso? A Yara de São Bernardo do Campo, não é isso? Yara de São Bernardo do Campo, isso, exatamente. Sempre digo, Danilo, por mais que incomode a mamografia, com certeza a dor do câncer deve ser bem pior. Um recadinho aqui da Yara, obrigado aí pela participação. A Gilda também é de São Bernardo, está ouvindo a gente. A Lúcia Maria Messina da Vila Mariana, excelente a matéria, a entrevista sobre câncer de mama e as explicações da doutora Ana Carolina. Importante a conscientização da população sobre prevenção e tratamento tanto para mulheres quanto para homens. Queria aqui também colocar, o Diogo separou, mensagens de áudio. Vamos colocar a primeira aqui, vamos lá. Claro. Bom dia, Danilo. Aqui é o Gilberto, região do Morumbi, São Paulo. Parabéns por mais um tema importante. Eu gostaria de saber da doutora Ana Carolina se mesmo depois do tratamento feito, o câncer de mama pode voltar na mulher e se também o uso de prótese de silicone aumenta os riscos de câncer de mama. Um abraço, parabéns pelo programa. Oi, tudo bem, Danilo? Essa sua pergunta é excelente. A gente fazendo o tratamento certinho, né? Fazendo tudo que a mulher precisa. Nem todas as mulheres precisam de quimioterapia, nem todas as mulheres precisam de radioterapia. Todas as mulheres precisam de cirurgia. Cirurgia ainda é mandatória. Talvez daqui a alguns anos, alguns tumores a gente nem opere mais, porque a quimioterapia vai dar conta. Mas estamos falando do presente. As chances de recidiva dependem muito do tipo do tumor. Nós temos, nossa, muitos tipos. Então, é avaliar cada caso. É muito difícil da gente dizer. Tumores mais agressivos, que a gente costuma falar, que têm uma replicação maior, que são mais agressivos, que crescem muito rápido, eles tendem a voltar nos 2 a 3 primeiros anos. Então, se eles não voltaram nessa faixa, a gente comemora muito. E os tumores que são mais indolentes, que crescem mais devagarzinho, a gente comemora muito quando dá 5 anos, que a gente fala da remissão, né? Então, é muito legal no Centro de Oncologia, onde eu trabalho, no Santa Paula, no HCOR, na Beneficência Portuguesa, que são 3 hospitais que eu trabalho, no Sírio-Libanês também. As pacientes tocam um sino, que é para mostrar que, puxa, terminei meu tratamento, depois de 5 anos tocam um sino de novo, que tipo, olha, realmente, se tinha que voltar, já passou o tempo, se tiver que voltar, vai ser um azar, vai ser um acaso do destino. A cada vez que a gente ultrapassa mais e fica mais longe desses 2, 3, 5 anos, a chance de recidiva é menor. E sobre as próteses, foi o que eu acabei já explicando sobre quando eu falei com a mamografia. Não, a prótese de silicone, ela não aumenta o risco de câncer de mama, senão a gente jamais reconstruiria uma mulher que tirou a mama com silicone, né? A gente utilizaria de outro artefato. Existem outros artefatos de reconstrução. As plásticas, os cirurgiões plásticos brasileiros, eu costumo dizer que são os melhores do mundo, e são mesmo. Não adianta procurar fora, mastologistas têm bons no mundo todo, mas os nossos plásticos são os melhores do mundo, fazem as melhores reconstruções que eu já presenciei. E a prótese de silicone, ela não interfere, tá bom?
E ela também, às vezes fica uma dúvida no ar se precisa ser trocada de 10 em 10 anos, 5 em 5 anos. Hoje em dia as próteses são muito modernas, elas podem ficar para sempre com a mulher, a não ser que comece a dar alguma dor, alguma contratura, tenha alguma ruptura da prótese, pode acontecer com o tempo, a prótese envelhecer, ter algum trauma na mama e aí ter que trocar. Mas isso a gente vai acompanhando e a ressonância é um exame que a gente consegue ver bem as próteses, tá bom? Então, prótese, câncer de mama, não, tudo bem. Podem usar prótese, não vai ter câncer de mama, tá tudo certo. A Maria Elizabeth Janotto tá aqui conosco, mandando mensagem, a Marina Queiroz, o Marcos Marinho, Heleno Souza, Toninha Escatena, quem que escreveu aqui? Deixa eu ver, a Denise Corrochano também tá aqui participando, a Aldélia Vido, muita gente aqui, a Vera Pirillo, e tem mais mensagens, viu, doutora Cida Luzumira também, e tem mais mensagens de áudio aqui, vamos ouvir o que diz o nosso ouvinte, vamos lá. Bom dia, Danilo, bom dia, doutora, aqui é a Maria Zélia de Diadema. Eu gostaria de saber qual é a relação do câncer de mama com a reposição hormonal. Se é verdade que a reposição potencializa os casos de surgimento de câncer. Obrigada. É uma pergunta incrível, né, e recorrente, e uma pergunta muito maravilhosa que você fez e muito importante. Sim, o uso de reposição hormonal, ela aumenta sim o câncer de mama, tem aí uma porcentagem significativa. Para mulheres que tiveram um diagnóstico de câncer de mama, está totalmente proibido, não pode usar. Então, a gente vai tratar os sintomas da menopausa para essa mulher com outros tipos de medicação, né? Aí vai ser com o ginecologista, junto com o mastologista. Agora, eu sempre costumo dizer que a gente tem um copinho já meio cheio, né? Então, nascer mulher, já começamos aqui. Hábitos de vida, se você fuma, bebida alcoólica regularmente, não faz exercício físico, enche mais um pouquinho esse copo. Anticoncepcional de uso muito prolongado, enche mais um pouquinho esse copo. Entrou na menopausa, está usando reposição hormonal por mais de 5, por mais de 10 anos, enche mais um pouquinho esse copo. Então, toda vez que você faz reposição hormonal, eu acho que vale muito a pena, além do ginecologista, passar com o seu mastologista de confiança ou que seu ginecologista indique. Eu gosto de acompanhar as minhas pacientes de 6 em 6 meses, as que estão fazendo reposição hormonal. A gente vai mesclando uma ultrassom, um exame físico a cada 6 meses, dependendo, a gente já coloca uma ressonância magnética na jogada para não ter nenhum problema, e qualquer coisinha que apareça na mama, a gente suspende a reposição hormonal, vai fazer biópsia e ver se continua ou não. Eu sei que os benefícios da reposição hormonal para mulheres são maravilhosos, o visto da pele, a libido, ressecamento vaginal, a disposição, insônia, depressão, tudo isso melhora demais e às vezes apenas com adesivo, um comprimido, uma coisa que é fantástica. Eu não sou contra a reposição hormonal, eu era radicalmente contra, mas aos poucos eu fui vendo que realmente melhora demais a condição de vida da mulher na pós-menopausa. Tem que pesar o seu copinho, como é que ele tá, se ele tá muito cheio, se ele tá pouco cheio, seus riscos, fazer seu gráfico, examinar para poder te liberar para usar a reposição hormonal. Lembrando que se não tiver reposição hormonal, existem outras medicações que não são hormônios e que podem te ajudar muito nos sintomas de menopausa. Sidney Estela de Florianópolis ouvindo a gente, assistindo, né, pelo canal do YouTube em Florianópolis, o Sidney e a Estela. Quem mais aqui? O Evandro Lamoglia, parabéns pela entrevista, minha colega teve câncer de mama, graças a Deus tá tudo bem, mas fica o alerta aí para as mulheres. Obrigado aí, Evandro, pela participação. Alexandre Galvão também tá aqui, daqui a pouquinho vou ouvir seu áudio, viu, Alexandre? O Eurides Machado pergunta aqui, doutora, mulheres acima de 60 anos, não é recomendada a mamografia, só se apresentar alteração.
Está correto essa informação, doutora? Não, jamais, jamais, jamais. Olha, não tem uma idade limite para você fazer a mamografia. A gente começa a partir dos 40 anos, às vezes um pouquinho antes, dependendo do risco, como a gente mencionou já no começo da entrevista. É o seguinte, é uma questão de bom senso. Enquanto a mulher tiver saúde para tratar um câncer de mama inicial, nós vamos continuar fazendo mamografia. Eu tenho paciente de 85 anos, 90 anos, que eu faço mamografia até hoje. Sabe por quê? Porque eu sou maluca? Jamais. Porque essa paciente tem todas as suas comorbidades, ou seja, pressão alta, diabetes, colesterol, tudo controladinho, uma cabeça lúcida, ótima. Se eu diagnosticar um câncer de mama inicial nessa paciente, eu vou tratar com certeza. Eu não quero que ela morra disso, ela vai morrer mais velhinha ainda e de outra coisa, provavelmente de alguma coisa relacionada a doença cardiovascular, a doença neurológica, do câncer de mama, jamais. Então, a gente faz mamografia e ultrassom para as mulheres enquanto elas têm expectativa de vida, uma boa expectativa de vida, têm saúde, independente da idade e habilidade de tratar. Nada adianta a gente diagnosticar um câncer de mama no ultrassom e essa paciente não ter condição de fazer uma cirurgia, uma radioterapia ou mesmo uma quimioterapia, mesmo que mais light, certo? A Maria Diva Pina aqui conosco, a Ana Maria Moraes de Santos, o Antônio Carlos Salvati, a Armando Maldonado Itanhaém aqui acompanhando a gente. A Maria Diva Pina quer saber, quem tem o câncer de mama sente muita dor? Sente dor, doutora? Pois é, Diva, olha, se todas as mulheres com câncer de mama sentissem dor, iam nos procurar mastologistas muito mais rápido. Infelizmente, o câncer de mama é uma doença bem silenciosa. A maioria das mulheres não sente dor. E vão sentir nódulo mesmo, aquele nódulo já endurecido, ou às vezes uma secreção, quando já está um estágio um pouquinho mais avançado. Não quer dizer que o tumor está incurável, não tem nada a ver com isso, tá? Mas já está num estágio um pouco mais avançado, então o tratamento vai ser um pouquinho mais longo, um pouquinho mais demorado, né? E isso causa mais angústia para a paciente. Geralmente os cânceres de mama, eles não apresentam nenhum tipo de sintoma no seu início. Por isso que é tão importante. Vamos voltar aqui para o rastreamento precoce, 40 anos, mamografia anual para todas as mulheres, juntamente do ultrassom. Não vamos esquecer nunca do ultrassom, que nunca é falado. A gente sempre fala da mamografia e esquece do ultrassom, que é um exame que não tem radiação e não dói. É um exame super tranquilo de fazer e vê muito bem a parte dos nódulos, que às vezes a mamografia falha um pouquinho. Doutora, na reta final aqui, mas dá tempo rapidinho da gente falar. A gente falou da mamografia, dos exames preventivos, de prevenção, do autocuidado, do autoexame, mas você citou o caso da atriz da Angelina Jolie, não é? Essa retirada dos tecidos mamários, a gente também pode considerar prevenção, porque, eu não sei, eu sou leigo, mas isso é radical ou não é? Pois é, todo mundo, na época que a Angelina Jolie fez essa cirurgia, todo mundo a taxou de radical, maluca. Será que ela está com depressão? Será que ela está sofrendo de algum transtorno mental? E não era nada disso. Angelina Jolie perdeu, se não me engano, a mãe, tia, prima, perdeu pessoas muito queridas com câncer de mama e de ovário, que é um câncer extremamente agressivo. E ela fez o teste. E quando ela fez o teste, esse teste genético, ela viu que ela tinha herdado da sua mãe uma mutação, um gene que chama BRCA. E esse gene, ele aumenta muito a chance de você ter, ao longo da sua vida, o câncer de mama e de ovário, que é mais perigoso ainda. Então, ela viu que ela tinha, por exemplo, não sei exatamente os números exatos, mas 60% de câncer, de desenvolver câncer de mama ao longo da vida é muita coisa, né? Para quem é muito jovem, tem tanta expectativa de vida, viver com uma
faca, um machado assim na cabeça o tempo todo. Toda hora vai fazer exame e acha que vai estar com esse problema. Além de ter sofrido essas perdas irreparáveis e dolorosas que ela sofreu. Por isso, sim, que ela entrou em depressão e tristeza profunda, por causa das perdas que ela em sua família. E ela tomou essa atitude corajosa, tirou as 2 mamas por dentro, que a gente chama de cirurgia de adenectomia ou adenomastectomia ou mastectomia preservadora de areola e papila, que a gente geralmente tira o tecido mamário por dentro e coloca, preenche por silicone, e tem outras técnicas, mas aí seria uma entrevista de mais 1, 2, 3 horas, seria até legal chamar um cirurgião plástico para conversar. E ela também tirou, depois de um tempinho, os ovários, porque os ovários é muito difícil detectar o câncer de ovário inicial. Então, ela entrou na menopausa precocemente. E ela fez muito bem. Então, de maluca por ter feito isso, não. Pelo contrário, ela popularizou o teste, ela popularizou a cirurgia, todo mundo ficou sabendo, todo mundo foi atrás. E um teste que custava na base de 20 a 30 mil, praticamente impagável para a grande maioria da população brasileira, custa na faixa de R$2.000 e a gente consegue parcelar em até 10 vezes, o que é bem mais acessível para a grande maioria da população que não conseguiria pagar nunca um exame de 20, 30 mil reais. Então, ela foi realmente uma aliada nossa. Doutora, queria agradecer demais, viu, a participação aqui, a disponibilidade, né, essa prestação de serviço super importante. Eu que agradeço, importante. foi um prazer enorme. A gente abraçando aqui o Outubro Rosa, né? A gente não conseguiu registrar a participação de todos os ouvintes. Elvira Márcia, Edi Santos, a Juliana com um relato aqui bonito, a Sandra Regina Fernandes, quem mais aqui? O Tom Pedroso de Tatuí, né? A informação e o diagnóstico precoce salvarão milhares de vidas, adorando aqui a entrevista, e convido os ouvintes... Salvam e curam 97%. O câncer inicial, ele tem a chance de 97% a quase 100% de cura. E as dúvidas que ficaram no ar, não tem problema, eu sou extremamente disponível no meu Instagram, @doutora_carolina_mastologista. Podem mandar, eu respondo com o maior carinho do mundo, viu? Podem mandar mesmo, de coração. Isso que eu ia passar aqui, @doutora_carolina_mastologista. _mastologista. Isso, exatamente. Doutora, brigadíssimo, viu? Bom fim de semana. Eu que agradeço. Um excelente sábado e um excelente fim de semana para todo mundo.